Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com vocês. Amém? Vamos para o segundo culto de hoje. De manhã foi bênção e agora à noite não vai ser diferente. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Olha para essa pessoa que está ao teu lado, mostra essas canjicas aí, mostra seus dentes aí. Amém? Em nome de Jesus, dê um sorriso para ele, para ela, em nome do Senhor Jesus. E vamos nos alegrar com estarmos aqui na presença do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Soninha tá com saudade, né? Tá com saudade, tá de volta, né? Tem que passear mesmo, viu? Pastor não é contra passear, não. Eu sou contra ir no hospital, ficar doente, ficar... Tem que passear, viajar, né? Jamais você contra alguém poder passear. Andresa está de volta, né? Essa filha amada da casa. As irmãs podem recepcionar a Andresa, abraçar ela. Faz tempo que ela não vem. Vamos recebê-la com todo o carinho que ela merece, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos receber o irmão. Também como é o nome do irmão? Como? Elmo. Nelson. Fica de pé também, Nelson, você ser abraçado também. Que é a igreja do abraço, viu? Você já entra e já recebe o carinho de todos aí. Em nome de Jesus, vamos receber nossa querida, né? Fazia um tempinho que ela não vinha. E para honra e glória do Senhor, que bom que ela está de volta aqui com a gente na casa. Para a glória do Senhor. Amém? Receba também, né, nossos irmãos aí, irmãs, o irmão Nelson, que está nos visitando, juntamente com a Andressa, né? A Andressa já é da casa, o Nelson está nos visitando hoje, em nome de Jesus, e recebemos eles com toda a alegria e toda a satisfação, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Opa. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, Nelson? Sinta-se em casa, tá bom? Igreja aqui é abraceira. Já chega, o povo já quer abraçar, né? Andressa já sabe, né? E Deus é fiel, né? E cumpridor das suas promessas. Ruth 1:6. Vamos, o segundo capítulo da Ruth, a Moabita. Nós estamos no ano de Ruth. E Ruth 1:6. Vamos ler juntos aqui no telão. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar que havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e volte cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas para os que morreram e para comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Eles disseram: não, nós não iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. 14. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém. Vem, Davi, aqui. Veja, então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. E o 16 está escrito nas nossas camisas aqui. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Por aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu, e o teu Deus é o meu. Amém. Essa é a palavra profética que a gente está vestindo. Obrigado, filho. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Davi.
17. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Vai para o 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite para completar esse domingo de bênçãos. De manhã o Senhor falou, fale conosco nesta noite também. E que o teu nome, santo nome, há de ser glorificado em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Amados, nesta parte do livro de Ruth, que a gente está estudando hoje, do 6 até o 18, a gente enxerga 3 testemunhos de 3 mulheres. Primeiro testemunho de Noemi, que era sogra. Sogra, que era viúva de Elimeleque e que era também mãe de Malom e Quilion, que eram os maridos das 3 que haviam morrido por causa da desobediência. Porque elas, ao invés de ficar na terra do pão Belém, esperando Deus mudar a situação, elas foram para Moabe, que era uma terra inimiga do povo hebreu, do povo judeu, da qual Deus não aprovou aquilo que elas fizeram, que eles fizeram, e eles trocaram um tempo de escassez por 3 funerais. Foi isso que aconteceu, a Bíblia vai explicar, que a gente aprendeu semana passada. E assim, irmãos, Deus, ele visitou nesse período de 10 anos que eles ficaram ali em Moabe, o seu povo fiel que ficou em Belém, o seu povo fiel que ficou na casa do pão. Irmãos, Belém é a representação da casa de Deus, da presença de Deus, do lugar onde Deus habita, do lugar onde Deus está. E Deus visitou o seu povo e mudou aquela situação de escassez. Só que ele visitou o seu povo que permaneceu em Belém, mas não visitou a sua filha que estava em terra de desobediência. Eu entendo, irmãos, que quando nós vamos para lugares que Deus não nos enviou para ir, ou quando vamos para lugares que Deus não está, Deus também não tem obrigação para conosco. E tudo aquilo que a gente vive é a misericórdia de Deus que nos alcança e o amor infinito dele que a cada dia nos visita, mesmo nós não sendo merecedores. Irmão, olhando para isso, a gente entende o quê? Que Noemi ficou sabendo que a escassez de alimento em Belém tinha acabado. E quando ouviu essa notícia, ela decidiu voltar para casa. Porque a nossa casa sempre é o lugar mais especial para a gente estar. A nossa casa, Grazi, sempre é, Kelinha, o lugar mais especial para o cristão estar. E quando nós entendemos isso, nós vivemos um novo tempo de promessa em nossas vidas, em nossas famílias e em nossas casas. Porque, irmão, na casa do pão, que é Belém, que representa aqui um lugar onde Deus habitava, pode haver situações difíceis, pode haver privações, mas não falta a presença do Senhor. Mais importante do que ter pão em abundância, do que ter as coisas facilmente, como muito lugar tem, é ter a presença do Senhor. Porque um dia, irmão, a história vira, e aquilo que parecia um jugo de humilhação, Deus transforma em jugo de dupla honra, para a glória e para a honra do seu nome. Irmão, eu não sei o que você está passando, mas se você está firme em Belém, na casa do pão, no lugar onde Deus te chamou, fique tranquilo, vai ter virada, e o nome do Senhor será glorificado. Nós não podemos entender um tempo de escassez como um tempo definitivo. Um tempo de escassez, Andressa, irmão Nelson, é apenas uma passagem para quem confia em Deus, para quem coloca o seu coração em confiar no Senhor. O tempo de escassez passa, mas Bia, posso falar? O tempo de escassez peneira quem tem que estar ou não na tua promessa. Porque quando a gente tem churrasco, sabe? Quando a gente tem abundância, a casa está cheia. Silvia, em dia de sol, a praia está cheia. Mas é no tempo da chuva, da escassez, que Deus diz, ó, esse fica, esse vai. Esse fica, esse vai. Então, eu entendo muito bem que cada momento difícil que a gente passa na nossa vida é para Deus peneirar. É para Deus trazer uma grande peneira e dizer assim, ó, só vai ficar aquilo que tiver na altura da promessa que eu tenho para você.
na altura da promessa que eu escolhi para você. E assim não foi diferente. Ela estava ali, voltando, quando ela estava querendo voltar para casa, para Belém, porque, irmãos, entendam uma coisa: quando estamos dentro da vontade do Pai, mesmo no tempo de escassez, não falta o pão de fartura, não falta a fartura, não falta o melhor. O melhor de Deus é sobre a tua casa. Levante a tua mão que eu estou profetizando. O melhor de Deus é sobre a tua vida. Quando você decidir obedecer e ficar firme no lugar que Deus te chamou, como você está se preparando hoje para estar, o melhor de Deus é sobre a tua casa. Não vai faltar o melhor. Vai ter luta, vai ter prova, mas vai ter provisão do céu. Porque quando o irmão não vem com o recurso da terra, o Senhor abre o céu e manda o maná no deserto, manda codorniza, mas o povo de Deus não será envergonhado. Entenda isso. Eu já passei, irmão, Deus que abriu a igreja. A igreja em Jundiaí a gente fundou em agosto de 2023. Está ali naquela placa ali. 2 anos e meio vai fazer em fevereiro. Eu já passei muita privação, muita prova, muita luta. Por quê, pastor? Porque eu não sou ladrão. Se eu roubasse igreja como alguns fazem aí, eu teria tranquilidade. Se eu ficasse sugando o povo, falando que, tô sentindo aqui, 10 pessoas para dar R$500, como alguns fazem por aí, a gente não passava aperto. Mas como a gente tem uma vida em dignidade diante de Deus e do altar, a gente vive sim situações difíceis. Mas, irmão, nunca faltou o melhor na minha mesa. Sabe por quê? Porque se não tem recurso nosso, o Senhor toca em alguém, o Senhor visita alguém, o Senhor usa alguém, mas na mesa do justo jamais vai faltar o pão com fartura. Sobre a tua vida pode ter prova, pode ter guerra, mas se tiver verdade no teu coração, também vai ter vitória, também vai ter pão quentinho, e o nome do Senhor é glorificado. Por que Noemi não entendia sobre isso? Ela era precipitada, porque algumas pessoas ouvem falar das bênçãos, elas vão ouvir, mas elas não vão participar. Por quê? Porque tomaram decisões erradas. Elas encontram muitas vezes um lugar onde Deus opera e abençoa, mas elas saem por qualquer coisa. Ela sai pelo canto da serpente, ela sai pelo canto da sereia, elas se deixam levar por falácias. Só que você não, irmão, você é uma pessoa que está firme no propósito. E mesmo se você por um tempinho ficou longe, ou foi para outro lugar, não tem problema. Você entendeu aonde é a casa do pão onde tem verdade, aonde se prega não o que o ouvinte quer ouvir, mas o que Deus realmente quer falar. E eu digo para você, irmão, tem gente que só vai ouvir, mas não vai viver. Mas você, irmão, vai ouvir, vai ver e vai viver aquilo que Deus decidiu fazer por este tempo. Tem gente que saiu dessa casa, saiu debaixo de desobediência, saiu falando coisa que ouviu alguém falar e nem confirmou, nem orou, só ouviu e saiu falando. Teve gente que saiu, teve. E às vezes eles ficam ouvindo o que está acontecendo aqui nessa igreja e ficam pensando, que vontade de voltar. Mas a gente receberia todos de braço aberto, porque a gente é crente, irmão. A gente é crente de verdade. Só que eles não têm coragem, alguns, de voltar. Por quê? Porque não sabe dar o braço a torcer. E aí vai ficar só vendo, tendo que ficar criando, tendo que ficar entrando aqui no YouTube, ficar espiando o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, ou então no Instagram, ficar lá criando conta fake para espiar o que está acontecendo. Alguns irmãos são escolhidos para sentar à mesa e resolvem ser espia. Por quê? Porque não obedece. Mas outros, irmãos, Deus muda a sua história através da obediência. Tu vai sentar na mesa, tu vai ver o que Deus está fazendo e viver. Tu vai viver promessa. Porque eu olho e falo assim, mas saiu fulano, ciclano no início do ano passado, e acontece isso, a igreja não vai mais ter condição de pagar o aluguel. Deram 3 meses para nós, 3 meses não aguenta mais o aluguel. É mentira o que eu estou falando? Falaram, Deus me mostra e eu sei como ele fala. E aí, não aguento aluguel. Aí de repente, agora para espiar no YouTube, filmagem de 4K. Mudou tudo, agora não é mais aquele celular caindo que ficava antes. Agora Deus mudou, irmão José, um monte de coisa. O que está acontecendo ali?
que é que está acontecendo? Ali é casa do pão. Ali é Belém. E aonde é Belém, não tem vergonha, Andressa. Tem honra. Aí fala, meu Deus, mas só para pagar o aluguel. Ué, vamos sonhar o gabinete. Aí Deus faz o gabinete, tudo bonito, lindo. Você entrar lá, não entrou ainda, entra lá. Tudo maravilhoso, tal. Aí de repente o Senhor fala, vou dar o telão para eles. Olha o telão aí, ó. Olha que coisa linda o telão. Amém? Minha foto não ajuda muito, mas o telão é bonito. Então, a gente vai vendo a obra de Deus e fala assim, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo naquele lugar? O porquê que Deus está fazendo coisas extraordinárias naquele lugar? Aí final do ano, acho que acabou, né? Opa, o que está acontecendo? Consegue isso, consegue aquilo, aí vai. Aí o Senhor fala, vou dar umas cadeiras melhor para meus filhos sentar. Não vai mais doer. Não vai mais doer nada. Eles vão sentar tranquilamente. Está confortável aí? Está confortável? E o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor o Senhor vai fazer. Por quê? Porque aqui é casa do pão. É Belém. E tem gente que vai ficar só espiando. Quando eu falei isso de manhã, caiu um seguidor no YouTube. Acho que algum espião. E foi embora. Né? Tem gente que vai ficar só espiando. Por quê? Porque deu ouvido ao que não deveria. Só que tem gente como você, que está sendo recebido como filho, sentando na mesa e recebendo o melhor daquilo que Deus tem. Irmão, a vitória não é daqueles que passam, Grazi. A vitória é daqueles que permanecem. Então, se você está aqui, glória a Deus, tu não vai só ouvir falar, tu vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para esta casa e para este ministério. Eu não falo isso de modo a atacar ninguém, não. Qualquer um que entrar por aqui vai ser bem recebido, vai ser amado, abraçado. Claro que há casos e casos, né? A gente vai receber todo mundo com muita alegria. Existem pessoas que deixam um tempinho de vir, mas é pela porta da frente, tá alguma situação, tal, e volta, como a gente comemorou. A Andressa está aqui de volta, não é o caso dela, ela não faz parte desse povo que foi, não, pelo contrário. Sempre foi querida, amável com a gente, sempre foi, né, comigo, com a pastora. E também a Cacá fazia um tempo, né? Esqueci seu nome, faz tempo que você não vem? Qual o nome? O pai dele? Qual o nome dele? É a primeira vez então, né? Amém, seja bem-vindo, viu, William? Então, a Cacá faz tempo que não vem, o Arthur também. E aí, a gente vê a obra que Deus está fazendo. Então, você fica um tempinho sentar na casa do pão, você já vai olhar e falar, o que está acontecendo? Deus está operando naquele lugar. Deus está agindo. E é isso. Deus, irmão, está soprando e está falando aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque não tem como esconder uma cidade, irmão, iluminada de baixo. Não tem como esconder, irmão, aquilo que brilha vai brilhar. E quem tem que brilhar e brilha nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui visitando a tua casa, a tua vida, a tua família, e vai fazer um milagre. Alguns só espia de longe. Você pode sentar e viver tudo. Você vai ver, ouvir, viver tudo aquilo que Deus tem. Eu recebi um áudio da filha da Adri, né? Uma pessoa perguntou para ela assim. Eu fui no velório do sogro, né? Do sogro da Lohana, não foi? Eu fui no velório do sogro dela. E eu fui lá e fiz com outro pastor. Fiz o ofício fúnebre junto com outro pastor. A cerimônia lá. E aí ela recebeu um áudio falando assim, escuta, qual que é o nome daquele pastor que estava no velório? Porque, menina, eu estou ouvindo um monte de comentário que lá na igreja dele é uma bênção, que Deus faz muitas coisas. A igreja não é minha em primeiro lugar, né? A igreja é nossa. Deus faz muitas coisas, né? Você sabe o número, sabe o nome, né? Aí até a Lohana brincou comigo, ei pastor, você está famosinho, hein? Ela mandou para mim lá no WhatsApp. Eu falei, gente, não importa que a gente apareça. O que importa é que o Senhor apareça. Esta casa, irmãos, um dia não teve nada do que tem hoje. E a gente vai ter muito mais. Só que nunca faltou nesse lugar a presença do Senhor. Aqui nunca foi casa de profetada que entregava coisas que não se cumprem. Aqui foi casa que Deus revela e que Deus cumpre aquilo que fala na vida de quem crê e recebe. Então, amados, eu quero dizer a você, Noemi, ela entendeu isso. Ela entendeu o que Deus queria falar com ela naquele momento, só que ela entendeu do jeito errado. Porque ela estava voltando para a casa do pão, não por causa da presença de Deus, mas por causa do alimento. Por causa, irmão, é legal você orar para Deus te dar um carro,
uma casa. Mas é mais importante a presença do Senhor. Tem muitos lugares que a pessoa entra e fala, se você fizer isso aqui, essa campanha, você vai conquistar a casa própria. Aí você, se você der o seu carro para a igreja, você vai conquistar isso. Isso é tudo mentira, irmão. O mais importante do evangelho não é aquilo que a gente pode apalpar, mas é aquilo que a gente pode sentir aqui na nossa alma. Porque o carro, a casa, as coisas materiais, é bom que você tenha. Isaías 1,19 diz que o melhor desta terra é para você. Mas mais importante do que aquilo que é material, é aquilo que a gente não venderia por dinheiro nenhum nesse mundo. Antes de Deus te dar o melhor materialmente falando, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer visitar o teu lar, Ele quer fazer uma obra verdadeira sobre a tua família. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que se levante contra você, contra aquilo que possa a terra te dar, mas é o que o céu pode liberar, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Irmão, eu tenho um pastor norte-americano, eu acho que ele já é falecido, se eu não me engano já é falecido. Ele chama, eu não sei nem falar direito, Warren Wiersbe. E as minhas pregações são baseadas no seu estudo teológico, no seu comentário teológico. Então, há coisas que eu falo aqui que o Wiersbe me agrega muito para falar. Então, ele é como se fosse um mentor. Eu nunca conheci ele, mas os livros deles, os livros que eu leio, tudo é dessa enciclopédia, o Wiersbe, para eu ministrar. Todo culto eu leio esse livro para determinada. Ele fala passagem por passagem da Bíblia, e eu gosto muito. E ele fez um comentário, que quando ele estava lá na igreja, uma reunião de oração, que estava com líderes no ministério, e estavam pedindo para Deus abençoar o ministério, projetos e pessoas. E ele disse, Arthur, o seguinte, que a palavra abençoar foi usada uma porção de vezes, enquanto eles oravam. Então, um dos pastores que estava ali com ele, orou para o Senhor, dizendo assim, Senhor, que o Senhor nos faça abençoáveis, Agora, hoje em dia, Isa, você e o Luiz que está trabalhando com isso daí também, existe uma coisa falando assim, isto é instagramável, não é? O que significa isso? Que é possível, Kelinha, usá-la no Instagram, na rede social, certo? E o que é ser abençoável? É você ser elegível para a bênção e para a promessa. Então, uma pessoa vai participar de uma eleição. Se ela estiver inelegível, ela não pode nem se candidatar, certo, irmã Vânia? Soninha, então, quando a gente está elegível, significa assim, se você, por exemplo, vai com o seu celular no shopping, aí você chega lá na loja da Vivo, da Claro, da TIM, sei lá eu, e você fala assim, Oi não tem mais, acho que Oi faliu, E aí você chega lá e fala assim para eles, eu queria, tem uma oferta aqui no Instagram, e eu queria saber se eu posso mudar meu plano para isso. Aí ele vai falar assim para você, olha, o teu plano não está elegível para isso. Você não pode participar, Nelson, dessa bênção, dessa promoção. É a mesma coisa diante de Deus. Nós temos que estar abençoáveis, elegíveis para a promessa, elegíveis para a bênção. Pastor, e como faz isso? Eu olho para o exemplo de Noemi. Noemi, se ela tivesse ali naquela reunião, ela tinha que falar, Senhor, eu não sou abençoável. Eu não sou apta a ser abençoada. Por quê? Porque Noemi e a sua família era uma família desobediente. Você vai estar apto, William, a ser abençoado quando você resolver obedecer ao Senhor. Por mais duro que seja, por mais complicado, Lenice, que a situação esteja, quando você, Rony, resolver obedecer ao Senhor, você está apto à promessa, ao milagre, à vitória. Às vezes não vai ser do jeito que você esperava, mas vai ser do jeito que Deus decidiu fazer. Isso é muito mais importante do que ser do jeito que você espera viver aquilo. Então, quando nós somos humildes e nos arrependemos, mesmo tendo errado, a gente está elegível para a promessa. Não importa. Que nem brincou o irmão José, Irmão José, por que você saiu? Aí eu fui dar uma volta e voltei, Aquele dia no final do ano. Não tem coisa mais linda e humilde do que ele falou aqui. Mostra alguém que entendeu. Não, eu fiquei longe da casa do pão um tempinho, mas eu precisei voltar porque aqui é minha casa, aqui é meu lugar.
Aqui é o lugar da minha família. Aqui é o lugar onde eu vou ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha casa. Então, é sobre isso. É sobre ter humildade, Silvinha, de falar assim: eu preciso reconhecer o que Deus é, Cici, e o que eu tenho preparado para viver na minha vida. E aí a gente olha para isso e entendemos que a gente deve o quê? Confessar o nosso erro e voltar para a casa do pão. E voltar para o lugar, de preferência, nem sair. Porque lembra quando eu preguei isso aqui? Acho que foi no Semeando em Lágrimas, em julho. Eu falei assim: o bom é você nem sair, mas já que você saiu, regresse com alegria. Volte para a casa do pão, porque Deus é fiel. Fique firmado. Se você fazia um tempo que não vinha e está vindo agora, se firme. Porque esta é uma casa da onde o Senhor te chamou para estar. E da onde Ele vai cumprir promessas sobre a tua vida. A minha oração, irmãos, quando eu termino a oração da madrugada, eu fico falando com Deus ainda. Eu oro normalmente até às 5 da manhã. Das 3 às 5 da manhã eu estou sempre orando. Eu falo: Pai, tem muita gente que precisa da ICAFA. E muita gente precisa encontrar a gente, Pai. Uma igreja sincera, verdadeira, bíblica, profética. Pai, traga eles até nós. Faça eles nos acharem, porque assim como eles precisam de nós, nós precisamos deles. Como assim, pastor? Sim, não tem como viver sozinho. A gente precisa de pessoas, você é importante. Você vale muito. Não pense que você é um número, por aí você pode ser em qualquer outro lugar, mas aqui você é uma promessa que Deus fez e Ele fez questão de cumprir. Então, irmão, ô glória, então, olha, tem carro pior, viu? Não reclama não do seu carro não, viu? Tem carro pior aí, olha o barulho que tá. Então, a gente, Nelson, tem que agradecer por estar na presença de Deus, por estar, Soninha, no centro da vontade do Senhor, perante um Deus, Dri, que faz maravilhas e que cumpre as suas promessas todos os dias e que Ele tem prazer de cuidar dos seus filhos. Noemi, eu já disse isso, ela voltou pela coisa errada, mas você está aqui pelo motivo certo, porque maior do que aquilo que pode Deus te dar é aquilo que Ele é na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Eu quero que você levante a sua mão nesse momento e que você sinta a presença de Deus que está nesse lugar. Que Deus toque nas suas mãos agora. Tem gente que vai sentir a mão pegar fogo, porque Deus está nesse lugar. Se é verdade que eu estou pregando, que Deus te toque aí nesse momento e libere paz ao teu coração, aquietar a tua alma, como a Adri leu aqui no começo do culto. Que Deus aquete a tua alma, dê paz ao teu coração e que você sinta que a presença de Deus está nesse lugar, porque aqui é Belém, casa do pão. Quem entra na casa do pão jamais sai com fome, para a glória de Deus. Dá um aplauso para Jesus, dá um aplauso para Jesus. Eu creio nas promessas. Havia outra decisão errada de Noemi, você leu aqui comigo, ela mandar as noras embora, porque não era só ir para uma terra nova, era ir no lugar que se adorava ao Deus verdadeiro, era ir ao lugar que se adorava o Deus Todo-Poderoso, porque nós temos que entender isso, irmão. Ela deveria insistir para nós acompanhar ela, não mandá-las embora. E a gente tem que entender aquilo que Deus está falando nessa mensagem. Era certo voltar ao Belém? Sim. Onde o verdadeiro Deus era adorado? Sim. Mas também era certo Orfa e Ruth irem com ela. E não incentivar elas voltarem a falsos deuses. No versículo 13 que a gente leu, ela fala assim, Noemi, que a mão de Deus pesou sobre ela. Eu fico pensando, as pessoas não fazem nada para Deus, algumas, tá? E na hora que dá algo errado, fala: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Irmão, me perdoa, com licença eu falar isso. Deus não tem responsabilidade de cuidar de quem não se cuida, de quem não zela por aquilo que Ele colocou como promessa na tua vida. A responsabilidade de Deus é cuidar de você, mas você precisa fazer a sua parte. Se você quiser fazer contra a vontade de Deus, você vai pagar o preço. Você vai retardar a promessa, você vai anular a promessa, mas se você entender aquilo que Deus está falando, e você, irmão, você que está aqui hoje, se tiver que corrigir alguma coisa, dá tempo ainda, dá tempo de corrigir, dá tempo de fazer o que é certo, dá tempo de se lançar em obediência, dá tempo. Por que dá tempo, pastor? Porque você está vivo. Tem gente que hoje está sendo enterrada em qualquer cemitério de Jundiaí ou do Brasil, sei lá, mas você está vivo.
Alguém consegue levantar a mão direita? Levanta a mão direita. Levanta. Você está vivo para levantar a mão. Fica de pé, rapidinho, todo mundo. Agora senta. Agora levanta. Vivo ou morto? Hã? Morto, vivo, morto. Ó, você conseguiu fazer isso? Tem gente que não consegue. Tem gente que está no UTI. Ou está com a perna com problema. Senta agora. Você pode. Por quê? Porque você tem saúde. Você está vivo. Então, se você está vivo, não importa o que você errou lá atrás, o que importa é que a partir de hoje, Deus toma conta da tua vida, da tua casa, da tua família, e você vai viver coisas lindas no céu, para a glória de Deus. Alguém dá glória para Jesus? Ah, meu Deus, que coisa linda. E Noemi queria culpar Deus no seu discurso, só que a culpa era dela. Ela escolheu errado. Ela tomou decisões erradas. Não culpe Deus, irmão, daquilo que você decidiu e escolheu. Agora, a partir de hoje, é a hora de parar de culpar. Não é para culpar ninguém. Tem gente que quando não culpa Deus, fica culpando a si mesmo. Não, não é sobre culpa, é sobre arrependimento sincero. O que você errou ficou para trás. Para de ficar martelando nisso. Toda hora volta. Na minha época tinha vitrola. A vitrola colocava um disco desse tamanho, aí colocava lá a agulhinha assim e ficava tocando, né? Vicente Celestino, Conceição, né? Então, a vitrola. E aí, ficava repetindo as coisas. Às vezes, quando estava arriscado, não ficava repetindo, ela cantava Conceição, 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 né? Não sei o que você ouvia, mas eu lembro dessa música que a minha avó colocava. E aí, o disco estava arriscado. E quando o disco estava arriscado, fazia o quê? Jogava fora. Joga fora esse disco. Você não para de voltar no passado. Não é sobre, Nelson, arrumar um culpado. Deus não quer isso. É sobre você fazer diferente daqui para frente. É sobre você alterar o rumo daqui para frente. Quem é o culpado? Não precisa ter culpado. O que precisa é a gente concentrar naquilo que Deus quer. Aí fala assim, pastor, quem um dia saiu daqui inventando alguma coisa, eles são culpados de alguma coisa? São culpados. Eles aceleraram a promessa sobre a minha vida e sobre esse ministério. Porque se eles não... eu vou dizer para você, se Penina não faz Ana chorar, lá na história de Samuel, da mãe de Samuel, o milagre não era gerado. Alguém faz você chorar. Alguém fez você chorar. E esse alguém achou que estava te prejudicando, mas ele estava acelerando a tua promessa. Porque quando fazem um filho de Deus obediente e sincero chorar, Deus começa, eu vou agilizar. Tinha coisa que era para ser em 5 anos, vai ser em 1. Tinha coisa que era para ser em 2 anos, vai ser em 6 meses. Por quê? Se fazem você chorar, também vão fazer você glorificar. Porque Deus não vai deixar barato. Ele vai cuidar do filho e da filha dele. E esse alguém é você. Dá glória para Jesus. Ele não vai deixar barato. Tem gente agilizando a promessa. O primeiro testemunho de Noemi, o segundo de Orfa. Orfa é um tipo de pessoa que existe muito. Noemi, ela pediu 3 vezes para Ruth e Orfa voltar. Quando ela viu que elas hesitavam, ela começou a dizer, eu estou velha demais, eu não posso gerar filhos, se eu gerar, como vocês vão esperar tanto tempo para casar? Vai ser feliz com o seu marido, vai ser feliz em outro lugar, vai ser feliz com outra promessa. E Orfa era a mais fraca das noras. E ela partiu com Noemi para Belém, ela partiu. Ela saiu de Moabe, partindo para Belém. Só que no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Quanta gente que não parte com a gente no começo, que chega uma hora que não está mais com a gente, que não aguenta o tranco do que Deus tem para nós, que no começo está aqui, só que eu acho engraçado, Orfa aqui, ela beija, ela chora, no entanto ela não fica com ela. Posso falar, irmão, não tenho mágoa do que eu estou falando não, mas quanta gente
no meu aniversário vinha e fazia declarações assim sobre mim incríveis. Falava coisas de mim que eu até me emocionava. Que passou menos de 2 meses e me apunhalou pelas costas. Quanta gente, eu estou aqui no último aniversário, agora foi para a pastora, sem palhaçada. Ela falou, como assim sem palhaçada? Eu falei, só deixa falar ou fazer alguma coisa que já foi provado. E realmente é capaz de comer um saco de sal junto com a gente. E ainda permanece firme. Porque, irmão, não é sobre você estar apenas quando vai tudo bem. É você, no meio da crise, não se aproveitar dela para tentar derrubar algo que Deus decidiu construir. Então, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas eu fico pensando, quantas órfãs não tem no teu caminho? Elas te abraçam, André, e falam assim, você é a melhor pessoa do mundo. Você desagradou, elas não te abraçam mais. Elas esquecem, Lelice, que você existe. Elas esquecem de tudo de bom que você pode ter feito. E isso não é só no ministério, é na tua vida, Bia, na nossa vida. Quantas são assim? Sabe o discurso? Alguns, pastor, eu te amo, mas eu não posso mais caminhar com o senhor. Isso é a maior fake news que existe. Como que eu amo alguém se eu não caminho junto, se eu não estou junto, se na hora da prova eu pulo fora do barco? Eu não estou ali de mão dada. Entende? Então, é sobre isso, a gente entender aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Tem muita órfã no caminho, que te abraça, te beija, mas te abandona. Mas, irmão, Deus está levantando sobre esta igreja várias e várias Ruth que se negam a te abandonar. Chega de gente, irmão, mais ou menos na tua vida. Chega de gente que na tua primeira situação difícil pula do barco. Deus vai deixar apenas gente da altura da tua promessa que tenha capacidade de viver tudo aquilo que Deus tem. Porque órfã, beija, abraça, abandona. Mas Ruth se nega a abandonar não somente a pessoa, mas o propósito que o céu tem. Ela não estava longe do reino de Deus naquele momento, de Belém, mas o coração dela estava na terra natal, de Orfa. E ela tomou a decisão errada. Eu falei semana passada sobre decisões erradas. E esse livro tem muitas decisões erradas e certas. E eu digo para você, a sogra suplicou, vai embora, Ruth. Não fica comigo, não. Mas ela se negou a ouvir as súplicas da sogra. Ela não quis seguir o péssimo exemplo da cunhada órfã, não. Ela disse, eu vou ficar. Ficar é decisão. Não dá para a gente abandonar por qualquer coisa. Não dá para a gente largar a promessa por coisas que são nossas. A gente precisa entender que a gente só está vivo para cumprir algo. Para cumprir uma promessa. Então, quando a gente age como Ruth, a gente vive o extraordinário. E não estou falando só de igreja. Eu estou falando, irmãos, da sua vida familiar. Eu estou falando do seu contato com amigos. Que tipo de amigo você é? Amigo que só está na hora da conveniência? Ou amigo está para todas as horas? Eu quero perguntar para você hoje, você é o tipo de amigo Ruth ou o tipo de amigo órfã? Você é o tipo de pessoa órfã que beija, abraça, chora, mas que abandona no momento que mais precisa? Ou você é o tipo de amigo Ruth que se nega a largar a mão? Quando está tudo bem, a gente não precisa de pessoas. A gente está caminhando. A gente tem gente, William, no nosso caminho. Mas é na hora da dor, Grazi, da situação difícil, que a gente mostra onde está o nosso coração. Então, quando eu olho para a Ruth teve essa atitude de não abandonar, porque ela creu em Deus. Quando eu creio em Deus, eu estou apto a viver o que Deus tem para mim. É por isso que tu está vestindo essa camisa. Deus passou com uma peneira nesta igreja, há um tempo atrás. Há um tempo atrás, faz muito tempo que não sai assim, gente, faz mais de um ano, faz um ano já. Mas um tempo atrás Deus passou uma peneira, e eu entendi que qualquer um pode vestir a camisa de Eliseu. É tempo de salvação e de porção dobrada.
Mas só gente leal pode vestir a camisa de Ruth. Porque Ruth fala de verdade. Não tem Grazi, fake news com Ruth. Não tem, Silvinha, meia palavra com Ruth. Ruth, Nini, é aquela que se nega a abandonar, que se nega a deixar, que se nega. Mesmo quando é contrariado ou contrariada. Eu estou aqui para te contrariar. Eu vou te contrariar e glória a Deus por isso. Porque tem muito lugar que você vai, é só bênção, é só vitória. Você vai receber isso, você vai acontecer. Onde está a cruz aí? Onde está? Tome a sua cruz e me siga. Onde está a mudança que nós temos que ter todos os dias? Inclusive eu, pastor, todos os dias eu tenho que melhorar, ser alguém melhor para a glória de Deus. Só que tem lugar que é só, você vai conseguir, é bênção, é vitória, e revela tudo, e fala tudo, mas não tem um alinhamento para viver o extraordinário daquilo que Deus tem. Deus me livre de me tornar uma pessoa assim, que só prega vitória no altar. Isso cria filhos mimados, isso não cria gente que está apta para passar por problema. É por isso que tem igrejas, tem lugares, tem situações que as pessoas são como... quando está tudo bem, elas estão firmes. Quando não está, ela já fica mais ou menos, meia mussarela, meia calabresa. Mas você não. Você vem aqui, tem domingo que você sai daqui, ou quarta-feira, estonteado, uma pancada da cá, uma pancada de cá, glória a Deus por isso. Você está tomando pancada? Glória a Deus, é sinal que Deus não desistiu de você. É sinal que Deus tem um propósito com você. É sinal que Deus decidiu ainda acolher a tua mão, Cacá, pegar na tua mão e fazer você viver algo extraordinário. O evangelho não é fácil, porque alguém, Nelson, morreu na cruz para salvar a mim e a você. Então, ele entregou tudo para salvar a mim e a você. Por que a gente vai ser mais ou menos? Não. Deus te escolheu para você viver a íntegra da promessa daquilo que ele preparou para você, daquilo que ele colocou para você. E não importa os erros do passado. Não importa o que você errou no passado. Não importa. O que importa é que você está acertando hoje. Você está querendo fazer o que é certo hoje. Você está cumprindo o que Deus... pastor, fiz isso, fiz aquilo. Não importa, irmão. Aqui a gente trata do presente. A gente trata do futuro. E a gente trata de arrependimento sincero. O que você errou no passado, para Deus pouco importa. O que importa é que Deus te escolheu. É que Deus... tocou em você nesta noite, está tocando em você nesta noite, ele te levanta, e ele fala na minha boca a palavra de Ageu neste momento: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque você é Ruth. A partir de agora, você se nega a abandonar, você se nega a largar, e Deus se nega, irmão, a não te abençoar. Ele vai te abençoar, ele vai cumprir promessa, porque entendeu o propósito, vive o milagre, vive a promessa, o nome do Senhor é glorificado. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda. Ruth teve essa atitude. Ela passou por provação e decepção. Mas ao invés de culpar Deus, ela creu. Ela não se envergonhou de confessar sua fé. De colocar, de expor, de dizer. Tem gente que não põe o banner da igreja dos cultos porque tem vergonha. O que vão dizer? Irmão, alguém paga a tua conta? Alguém faz algo por você para mandar na sua vida? É Jesus que te faz tudo. Mas que vão dizer, que digam que você é um servo, uma serva de Deus. E que Deus está na tua vida e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Tem gente que está muito preocupada com o que os outros vão achar. Não importa o que os outros acham. Ruth creu, confessou e não teve vergonha de confessar a sua fé. Ela teve um exemplo péssimo da família do marido. Um exemplo de alguém que largou a casa do pão para ir para Moabe. Mas ela conheceu o verdadeiro Deus através disso. Tem situações, irmão, que até quando há um erro, como foi o caso da família de Elimeleque, que foi para Moabe, o Senhor, ele tenta corrigir o erro de uma maneira incrível. E qual foi a correção desse erro? Ele salvou Ruth. Ele mudou a história de Ruth. Talvez você era alguém que estava lá, perdido, perdida, longe da presença do Senhor, longe de Deus,
E Deus hoje, irmãos, Ele manda um resgatador para estender a mão sobre você e dizer: filho, filha, vem porque aqui tem lugar na mesa para você. Vem porque eu quero cumprir promessas gloriosas na tua vida. Vem porque eu creio naquilo que eu escolhi fazer sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Vista no peito mesmo. É o ano de Ruth, o que é isso? Tempo de lealdade, colheita, fidelidade e graça de Deus. Vista no peito, porque só que tem essa autoridade para vestir no peito esta camisa é quem sabe o que é o peso de uma lealdade e de uma fidelidade. E você sabe. Se tu está aqui, é porque Deus te escolheu para viver esse tempo de verdade. Esse tempo onde Deus quer fazer uma coisa nova. E colocou no coração de Ruth o desejo de habitar na terra do Senhor. Deus vai colocar no teu coração a partir de hoje o desejo de estar fiel e firme na casa do Senhor. Que você sinta algo diferente aqui nesse lugar todos os dias. E que esse algo diferente seja o que a palavra verdadeira ao teu coração, para alinhar o teu coração à promessa. E você, assim como Ruth, decida-se: eu não abro mão de servir ao Deus Todo-Poderoso, estar em Belém, a casa do pão, adorando Ele todos os dias da minha vida. Levanta a sua mão e já dá um glória para Jesus. Tudo dentro dela, de Ruth, e ao seu redor, representava obstáculos para a fé. No entanto, ela resolveu crer. Quando tudo diz que não, tem um louvor, nós vamos cantar já já. A voz dele, Tininha, nos encoraja a prosseguir. Tudo dizia: não, não é possível, Andressa, o cenário está contra. Mas Deus já havia escolhido Ruth para uma grande obra. Mesmo que tudo que alinha ao redor diga não, não importa se eu vim ao não da terra. Quando a gente, Nelson, já tem o sim do céu. O céu te escolheu, o céu apontou para a tua vida, o céu tem uma grande obra sobre o teu coração. E nessa noite eu venho dizer a você, as origens estavam contra ela. Ruth, ela era de Moabe. Esse lugar adorava o deus Quemos, que era o deus da imoralidade sexual. Que era o Deus, irmão, que aceitava sacrifícios humanos. E ela resolveu se deitar, se prostrar ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor está de braços abertos para salvar pessoas, meu irmão. O Senhor está de braços abertos para mudar a história de pessoas apenas por uma palavra. O Senhor está de braços abertos para mudar a história de alguém. E esse alguém é você, a tua família, a tua casa. É você que está aqui nessa noite. Deus não está preocupado com o erro do teu passado. Deus não está preocupado com aquilo que você fez de errado. Deus está dizendo: o importante é que a partir de hoje você faça o que é certo. Você cumpra o que é certo. Você se coloque. Quem é o homem para te julgar, irmão? Ninguém. O importante é que a partir de hoje você fale a verdade, você faça o que é certo e você se posicione para viver aquilo que Deus tem. Às vezes a gente tem medo de entrar em certos lugares e ser acusado. Tudo bem, eu entendo, tem lugar mesmo que é casa de acusação. Mas aqui, irmãos, é lugar de reencontros. É lugar onde Deus está de braços abertos para você, dizendo: filho, filha, vem. Tem lugar para você, você é um escolhido. Eu te trouxe até aqui hoje para que cumpra o meu propósito. O meu propósito será excelente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E você será achado de Deus. Hoje Deus te achou. Hoje Deus apontou para você. Hoje Deus escolheu você. Hoje Deus te abraça e diz: tem lugar na mesa. Dá glória para Jesus, dá glória para Jesus, dá glória para Jesus. A circunstância estava tudo contra Ruth. Ela podia ser alguém amargurado, mas ela resolveu reescrever a sua história através da obediência, irmã Vânia, no Deus, Soninha, Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Primeiro morre o sogro, depois morre o marido, o cunhado. Ela fica viúva e sem nenhum sustento. Não tinha INSS naquela época. Ruth amava profundamente a sogra. Profundamente ela amava a sogra. Mas até mesmo Noemi estava contra elas. Ela instigou Ruth a voltar para o lugar de idolatria, para os deuses de Moabe. Mas, irmão, quando Deus coloca algo no teu coração, quando Deus acende uma chama no teu coração, você não volta para o lugar de onde você saiu. Deus sabe de onde te tirou.
E você vai ver a história da Bíblia que ele escolheu várias pessoas que erraram no caminho. Só que, ao mesmo tempo que erraram, ele tem prazer no arrependimento sincero e verdadeiro. E se você está aqui nesta noite é porque Deus ainda, Ele tem um propósito. Ele está de braço aberto para você dizendo: filho, vem filho, se arrepende do que você tiver que arrepender. Mas vem, eu estou de braço aberto. Eu vou fazer uma coisa linda sobre a tua vida se você permitir se arrepender, deixar e alinhar a tua vida ao grande propósito que eu tenho. O grande milagre, irmão, o grande propósito que o Senhor tem é muito maior do que a sua própria vida. Deus, Ele tem prazer em mostrar misericórdia. E Ele demonstra isso muitas vezes escolhendo pessoas improváveis, em lugares que ninguém acreditava que Ele iria escolher. Eu sou um improvável na agenda do céu. Eu sou alguém improvável. Você é um improvável. Tanta luta, tanta peleja. Se a gente não fosse firmado no Senhor, a gente não estaria nem aqui. Tanta situação. O coração da gente teve que ficar com uma casca de ferro, mas não ficou amargurado. Só ficou protegido. Tinha situação antes que me paralisava, me entristecia, me deixava chorando, me deixava mal, porque eu não tinha passado, não sabia que era tão terrível assim a gente se posicionar e falar a verdade. E no início foi muito difícil para mim. Só que chega uma hora, irmão, que você sabe, eu estou no caminho certo. Porque quanto mais a gente faz o que é certo, mais o Senhor honra. Não importa o que a plateia está achando. Não importa. Deus está trazendo uma coisa extraordinária. Deus está fazendo uma coisa extraordinária. E aonde é? Dentro de você. Tem gente, irmão, que chegou aqui há um tempo atrás de um jeito. E hoje já é outra pessoa. Porque aqui sabe que ouve a verdade. A palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que o poder desta palavra continue mudando a tua história. Às vezes você se afeiçoa a mim, eu ouço muitas vezes: pastor, o seu ministério mudou minha história, mudou minha vida. Eu falo: eu não fiz nada. Eu só falei a verdade. Eu só não tive medo de ser perseguido por falar a verdade. Eu só não tive medo de entregar o que Deus mandava. Agora, o que Deus vai fazer é por tua causa, não é por minha. É por tua causa que Deus decidiu fazer. Que Deus decidiu entregar. Que Deus decidiu te escolher. Deus quer que todos os homens sejam salvos e ouçam a verdade. Sabe por que a ICAFA está crescendo, irmão? Está avançando, está vivendo o que Deus quer, porque a gente fala a verdade. A gente não fica na feira vendendo melão. Já viu na feira vendendo melão? Olha o melão! Como assim, pastor? Sim. Existem lugares que vendem e falam que os outros querem ouvir. Mas nós seremos resistência. Nós seremos resistência. Lutar contra o sistema não é fácil, mas é a escolha que Deus colocou no nosso coração. Se tu quer uma obra verdadeira, se tu quer viver algo de verdade, irmão, você sabe que você está na casa do pão, está no lugar certo, aonde Deus vai continuar honrando a nossa oração. Ah, irmão, 2026, se prepare. Se 2025 ele já cumpriu coisas lindas nessa casa, 2026 é o ano onde Deus está desenhando projetos lindos do céu para esta igreja, para esta casa, para a tua família e para a tua vida. E tudo que cair sobre esta casa, o dobro será sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não tenha medo de ser abençoado. Não tenha medo de viver a promessa. Não tenha medo de se acertar diante de Deus hoje. Porque Ele não está aqui para te acusar. A declaração de Ruth 1,16, que o Luiz deve colocar aqui atrás para vocês, 17, é uma das confissões mais magníficas da Escritura. É por isso que está na nossa camisa. Não insista para que eu a deixe. Nem me obriga a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar ali, eu pousarei eu. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Você sabe, a pastora Débora, ela sempre foi Ruth na minha vida. Por quê? Eu sou um ex-depressivo. Sou uma pessoa que sofri muito com depressão. E minha autoestima era baixíssima. E tinha vez que eu falava assim para ela: não, eu não quero falar nada, não quero dizer. Ela falava assim: eu não vou embora até você não ficar bem. Ela se negava a me deixar ali naquela situação que o meu coração já estava
querendo parar, desistir até de viver muitas vezes, que eu já cheguei a pensar em tempos sombrios da minha vida. A gente tá junto, esse ano faz 19 anos que a gente tá junto. 18 anos que a gente tá casado. E a coisa mais linda é eu ver a história de Ruth na minha casa. Alguém que se negou a desistir de mim. Ela podia falar, você é um depressivo, fica aí, eu não quero saber não. Eu me nego a desistir de você. Você é um homem de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? Acho que eu nunca falei sobre isso. Você é um homem de Deus, você é usado por Deus. Você não vai parar por causa dos outros. Quantas vezes vinha aquelas calúnias enormes, eu falava, meu pai, Débora, eu não sou capaz de aguentar isso, porque estão falando algo que eu nunca faria. Eu não aguento. Ela falava, você vai aguentar porque eu conheço o teu caráter e Deus também. Às vezes vocês vê Deus me usando aqui grandemente, mas irmão, eu só posso ser usado porque tem uma Ruth na minha casa. Hoje eu já não tenho mais esses problemas de ficar desanimado, querendo parar. Não tenho mais, graças a Deus. Eu estou num outro nível, mas teve momentos da minha vida que se não fosse essa Ruth, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. É isso que Deus quer para você. Gente que se nega a desistir de você, mesmo quando você não tiver nada de bom para oferecer. E é isso que ela fez, a pastora Débora. Você não vai parar. Não, quero ficar dormindo, estou aqui triste, estou na depressão aqui. Você vai levantar dessa cama. Você não vai ficar nessa cama. Mas eu tinha aquela mania de falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei já isso aqui esses dias. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ela fala, você é bênção de Deus, você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus e você não vai parar. A gente só chega a viver a promessa quando Deus coloca a Ruth do nosso lado. Teve tempos, irmão, a calúnia era tão grande, mas tão grande que eu falava, não, é melhor eu deixar, eu ir, porque não é possível, eu não vou conseguir superar isso aqui. Tinha Nice, Maurinho, Cleusa. A gente fala, a gente não vai, eu não me esqueço a Nice uma vez, pastor, a gente não vai aceitar você desistir, porque a gente conhece o teu caráter. Eu não me esqueço dessa palavra dela. É sobre isso. As Ruths que Deus quer colocar no teu caminho. Gente que não vai aceitar a tua renúncia. Gente que não vai deixar você desistir. E gente que não vai desistir de você. Porque muito maior do que a dor do hoje é a glória ao nome de Jesus por aquilo que Ele decidiu fazer. Irmão, eu me nego a desistir de você. Eu me nego a desistir da tua casa. Por quê, pastor? Porque um dia alguém não desistiu de mim. Um dia alguém não deixou eu desistir. Desistir é para os covardes. Desistir é para os fracos. Desistir é para aqueles que não entenderam o propósito. Parar é para aqueles que não entenderam aquilo que Deus está falando. Tu vai até o final, tá ouvindo? A gente não abre mão da tua vida, tu vai até o final. Tu vai até o final e tu vai viver as promessas que você nunca imaginou viver. Por quê? Esta é uma casa de Ruths. Quando você pensar e parar, tem um WhatsApp lá te lembrando. Você é um escolhido, você é um amado, você é um escolhido, você é um amado, você é um escolhido, você é alguém que Deus escolheu para viver uma grande obra. Nós não aceitamos a tua renúncia. Nós não aceitamos você parar. Por quê? Porque somos Ruth. Carregamos no peito uma mensagem. Não só na camisa, mas essa camisa no nosso coração. Eu fui sentar quarta-feira ali. Alguém sentou ali nas cadeiras. Não sei se foi a Nice, o Maurinho, se foi a pastora Débora, não sei. Mas marcou ali o versículo de Ruth. E eu olhei e falei assim, você viu que o versículo de Ruth está marcado na cadeira?
Aí ela falou, meu Deus, como que pode isso? A estampa da camisa atrás vai marcada todinha ali, o versículo completo. Eu fiz com a mão assim, apaguei. Eu falei, gente, que coisa incrível. É para a gente jamais esquecer que Deus não colocou só na nossa camisa. Ele colocou na cadeira, Ele colocou no nosso coração, Ele colocou sobre a nossa vida. E a mensagem é, nós não aceitamos a sua renúncia. Você não vai desistir. Você não vai parar. Ah, está difícil? Foi muito mais difícil para Jesus na cruz. Pastor, mas eu sou humano. Ele também era, gente. Ele se despiu da sua glória e desceu, Nelson. Ele era humano. Então, nós não podemos aceitar parar. Ela confessa aqui no 1,16 seu amor por Noemi. Em segundo, ela diz o desejo de ficar com a sogra. Em seguida, ela confessa a fé no verdadeiro Deus e a sua decisão de adorar somente a Ele. Ela estava disposta a deixar pai, mãe, tradições antigas e se apegar a Noemi e ao seu povo. Ruth estava resolvida a acompanhar Noemi e a viver em Belém, um povo de aliança com Deus. Essa igreja não chama aliança da fé e do amor à toa. Existe uma aliança no nosso coração. Ela tem fé, ela tem amor, ela tem cruz. Mas ela também tem um metal precioso. É por isso que tem muita gente que chega aqui e casa. Por isso que ano passado eu casei três casais. E esse ano eu vou casar muito mais. Tem gente que não é casado e se acerta. Eu falo, não precisa marcar no cartório, marcar no outro. Não. O pastor pode casar você no civil e no religioso, como eu casei a Anísio Maurinho e a Grazi e o Jorge. Não precisa. A gente já está cadastrado no cartório para você não perder tempo. Ah, pastor, mas eu não tenho decoração, não tenho nada. A gente arruma. A gente arruma aqui a igreja. Vai ficar lindo e a gente não vai gastar pouca coisa, porque tem muita gente generosa nessa casa. Então, é por isso que as pessoas vêm para cá e casam. Por quê? Porque é uma terra de aliança. E onde tem aliança, tem verdade, tem fidelidade, tem honra. E Deus está colocando uma aliança nova sobre a tua vida. Hoje o Senhor diz, eu renovo a minha aliança com você. Eu te animo. Ah, mas estão me atacando, pastor. Você não sabe do que me ofenderam, pastor. Mas Deus está dizendo, meu filho, me cuspiram na cruz, me chicotearam, me humilharam, mas mesmo assim eu fiz por mim e por você. Aguenta firme, porque o tempo da prova é passageiro, mas a vitória que eu tenho para a tua vida é eterna, meu nome será glorificado. Você não vai parar, porque tu é Ruth, e está cheio de Ruth ao teu redor dizendo, você não vai parar. Você não vai parar. Alabaçúrias. Havia uma lei divina naquela época. Amonita e Moabita, Ruth era Moabita, não podia entrar na Assembleia do Senhor. Nem a sua 10ª geração eternamente. A lei nos exclui da família de Deus. Tem muito lugar que se a pessoa está passando algum momento, caiu no pecado, fez alguma coisa errada, já fica olhando assim, O que será, hein? Mas graças a Deus, irmão, aqui é uma casa de acolhimento. A gente não está aqui para julgar o pecado. A gente está aqui para te abraçar e dizer, você é um de nós. Nós estamos juntos por um propósito. Não está preocupado em apontar como em lugares aí. Não. Porque quando eu aponto um dedo, tem 3 apontados para mim. Se a gente for ler Mateus 1:1, a gente vai ver. Acho que foi 1:3, né, filho? Se eu não me engano. Mateus 1:3, se eu não me engano. A gente vai ver o que Deus fez. Ela não podia, William, nem entrar na Assembleia dos Santos. E aqui, vai dizer, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe é prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Irmão José, ela não podia entrar nem na Assembleia dos Santos, nem na igreja. Porque senão, devia ter algum irmãozinho lá naquela época que queria julgar e apontar o erro dos outros, achando que era muito santarrão.
Ela não podia nem entrar. Mas Deus decidiu escolher ela, Tininha, para fazer parte da genealogia de Cristo. Talvez você não podia muita coisa. Você talvez seria privado de muitas coisas. Mas com Cristo você pode muito mais. Deus hoje, Ele não apenas te encaminha para um lugar de promessa, Belém, mas Ele encaminha a você a um lugar que aonde você não será envergonhado. Mas o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Irmão, ela entrou na genealogia de Jesus, dos que geraram Jesus. Antes, um cálice de vergonha, mas pela obediência, o te chegou a ser aquilo que ela nasceu para ser e que você também nasceu. Para Deus, você não é nada do que passou. Você é apenas um filho amado do Senhor. Todos que estão com a camisa de Ruth, vem aqui na frente. Fique de frente para mim e de costas para as pessoas. Um do lado do outro, sem ficar as pessoas em silêncio, sem conversa. Em silêncio. Fique de frente para mim e de costas para eles. Não fique atrás de ninguém, tá? Bem assim, ó, espaço bem definido, tá? Pode ficar até lá. Tem um do lado do outro, tem que ficar. Não dá para ficar assim, ó. Tem que ficar, ó. Você tem que entender o seguinte: o teu irmão tem que estar junto com você. Tem que ficar um do lado do outro. Não pode deixar esse espação. É um do lado do outro. Tira a foto aí para a gente guardar. Por que, pastor, você está fazendo isso? Para dizer que existe um povo leal nesta casa. Existe um povo que se nega a desistir, mesmo quando está tudo parecendo que vai desmoronar a cabeça. Existe um povo nesta casa que foi escolhido por Deus. E mesmo que tudo em volta diz que não, como dizia Ruth, você quer mais, irmão? Perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu tudo. Não tinha nada, não tinha aposentadoria, não tinha nada. E ela continuou. Ela olhou para a promessa. Então, essa palavra de Ruth 1,16, esteja sobre o teu coração. Deus está levantando nesse lugar e sobre a tua vida um povo disposto a não desistir, a não parar. E se você está aqui na frente com essa camisa de Ruth, é porque Deus fez questão que você vestisse-a, para que você se lembrasse das promessas daquilo que Deus fez. Tempo de lealdade, colheita, fidelidade e graça de Deus. A graça de Deus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Chega de gente mais ou menos a tua vida. Chega de gente traíra, mentirosa. Só vai ficar os verdadeiros, os sinceros. E o nome do Senhor será glorificado. Vocês que estão aqui nesse momento, recebam uma força especial da parte do céu. Eu sinto minha orelha pegar fogo, eu sinto Deus descendo com labaredas de fogo sobre esse lugar e dizendo: ser fortalecido porque o caminho é longo, ser fortalecido porque eu vou fazer uma obra verdadeira sobre a tua vida, ser fortalecido porque você não pode parar, você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Seja fortalecido pela unção que está neste altar, porque você nasceu para ser leal. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Pegue na mão de quem está do teu lado, você aqui. Comece a orar por essa pessoa que está ao teu lado. Comece a pedir para Deus renová-la, visitá-la, trazer saúde, trazer graça, trazer a misericórdia de Deus. Você que está no teu lugar, comece a fazer a tua oração aí, pedindo que Deus te fortaleça, que Deus te visite, que Deus faça uma coisa linda do céu sobre a tua vida. Ah, Deus visita, Pai. Senhor, desce agora, Pai, com renovo, Pai. O Senhor vai renovar todos os teus filhos que estão aqui nesta noite. O Senhor vai renovar quem está sentado, quem está aqui de pé, quem está, Senhor, participando desse momento, Pai. Visita, renova, restaura, escreve uma nova história. Tira o peso, tira a tristeza, tira a angústia. Não vai desistir, não vai parar, porque o nosso Deus é fiel e cumpridor das suas
promessas. Vira para lá agora. Vira para lá. Mostra esses dentes bonitos para o povo que está aí. Mostra esses dentes lindo aí. Você vai sair do teu lugar, você que está aqui na frente. Você vai abraçar quem está ali. E você vai dizer assim: bem-vindo a um tempo de lealdade. Bem-vindo a um tempo de fidelidade. Bem-vindo ao tempo de Ruth. Você não vai parar. Deixa Deus usar. Vai lá e abraça as pessoas. Vai. Abraça um por um. Em nome de Jesus, enquanto a gente está aqui, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está fazendo uma coisa nova. O Espírito Santo está escrevendo uma nova história. Irmão, fale, não só abraça não, fale uma palavra. Fale algo da parte de Deus e deixa Deus usar mesmo. Amém? Deixa Deus usar de verdade. Deixa Deus usar de uma maneira sobrenatural. Abraça quem você não conhece, quem você conhece. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus não abre mão da tua vida, porque Deus não abre mão da tua casa, porque Deus não abre mão do teu coração, porque Deus está trabalhando nesta noite dizendo: eu vou renovar, eu vou trazer força, eu vou trazer uma coisa especial. Já põe para mim aqui, Luiz Henrique, na tela, o tema lá che canta rama che bandai que tai se canta lambianda. Ah, Senhor, passe, irmão, abrace um, abrace outro, e deixa Deus trabalhar, e deixa Deus fazer uma coisa nova, e deixa o Espírito Santo fazer uma coisa nova, em nome de Jesus. Shandai que te andai que turi bandasiri cancha. Espírito Santo vai trabalhando, vai trazendo